Bom dia a todos. Perguntei o nome do Sr. William, que eu gostaria de convidá-los a fazer o que o Sr. William tem feito, que ele fez um comentário com palavras estimuladoras lá do nosso trabalho, lá no nosso canal do YouTube. Então, muitas palestras que são feitas aqui estão sendo gravadas e estão sendo disponibilizadas lá no CEPT Vinhedo. E também fica o convite para acompanhar as nossas lives todas as segundas-feiras a partir das 8 horas. Geralmente a gente procura fazer das 8 às 9, às vezes passa um pouquinho, mas não chega até 1 da manhã, viu? Fiquem tranquilos. Bem, então eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa oração singela para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais e termos um rendimento apropriado para cada um dos nossos corações. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, agradecemos uma vez mais a oportunidade desse encontro, a oportunidade de termos um pouco mais de conhecimento espiritual, a fim de que esse conhecimento se solidifique, se fortaleça em nosso mundo íntimo e permita, Senhor, que os conceitos que aqui forem expostos possam nos estimular a nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, que assim seja. Bem, amigos, então nós vamos falar primeiro sobre o capítulo, antes de entrarmos nas palavras do Mestre, que sempre vale a pena preservá-las, eu gostaria de lembrar que o objetivo principal do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer os ensinos morais de Jesus. Os ensinos morais de Jesus. E a base dos ensinos morais são as bem-aventuranças, que começa no capítulo 5º, depois vai para o capítulo 7º e assim por diante. Só que para nós entendermos as bem-aventuranças, sem nós entendermos o alicerce, os princípios da doutrina espírita, fica muito difícil, porque as promessas contidas nas bem-aventuranças, elas parecem promessas ingênuas, se nós não tivermos a visão do espírito imortal. Razão pela qual o nosso querido Kardec colocou os 4 primeiros capítulos do Evangelho, ele colocou os princípios da doutrina espírita, ou seja, os 4 princípios básicos. Na verdade, tem o 5º, que nós podemos simbolicamente considerar o capítulo 6º, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador tem uma mensagem belíssima, que é assinada pelo Espírito da Verdade. Então fica evidente a comunicabilidade com os espíritos, a comunicabilidade num teor de altíssima hierarquia, como se caracterizam as mensagens contidas no capítulo 6º. Mas os outros capítulos, o primeiro, não vim destruir a lei, ou seja, não vim destruir a lei de Moisés, a lei do Deus único, o Deus bom, o Deus que quer o nosso progresso. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Então veio trazer o princípio da imortalidade da alma. E vale a pena nós nos referirmos, ou nós nos lembrarmos daquilo que o Marcos Melo falou na semana passada, naquele belo diálogo de Hanan com Jesus, no início das pregações do Mestre. Então, o Hanan pergunta para Jesus
o que o Galileu entendia por reino de Deus. E Jesus explica que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Obra divina no coração do homem. E a obra divina no coração do homem, ela não vai se implantar apenas em 70, 80, 90 anos de existência. Nós precisamos de várias experiências na carne. Nós precisamos adquirir muitos conhecimentos intelectuais e adquirir muitas virtudes morais para que esse reino seja verdadeiramente implantado. Por isso que tem o princípio da reencarnação, que nós estudaremos na próxima semana. Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. E para que essa experiência também se torne uma experiência profícua, muitas vezes nós precisamos habitar outros mundos. Por isso que o Kardec separou o capítulo 3º. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E é o que nós vamos encontrar lá no capítulo 14, um capítulo belíssimo. Fica aí o convite para estudarmos o capítulo 14 e o capítulo 15 das anotações do evangelista João. E na semana que vem eu vou voltar para tomar a lição de vocês, tá? Capítulo 14 e capítulo 15 do Evangelho de João. Então, lá nos primeiros versículos, assim se expressa o Mestre. E esse diálogo se dá logo depois daquela passagem que Pedro falou: Mestre, por ti, se eu tiver que entregar a minha vida, eu entregarei a minha vida. O que Jesus fala para ele? Hoje ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A vírgula no Evangelho é tudo. A vírgula no Evangelho é tudo. Muito bem. Então aí a gente se encontra lá, nessa passagem. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, não teria dito que vou preparar um lugar. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Olha que palavra de consolo e de estímulo que tanto preenche o nosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Quem mais do que o Mestre tem autoridade moral suficiente para nos explicar que, se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Ou seja, nós temos muitas existências, nós temos uma imensidade de globos do universo para habitar, progredir e conquistar o progresso tão almejado. Nós vamos encontrar na questão 55 de O Livro dos Espíritos, o Kardec quer saber dos benfeitores. Todos os globos que se movem no espaço são habitados? O que vocês acham? São ou não são? São, né? Então, intuitivamente nós dizemos que são habitados, e são mesmo. Agora, os benfeitores espirituais, eles avançam na resposta. Eles não falam apenas sim ou não. Eles dizem, todos os globos do espaço são habitados, e a Terra está longe de ser, como seus habitantes pretensamente acham, está longe de ser o primeiro em conhecimento intelectual e o primeiro em
avanços morais. Na questão 76 de O Livro dos Espíritos, o Kardec, junto com os benfeitores, eles vão nos explicar que os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo, E se povoam o universo, não está restrito ao nosso planetinha. Na questão 176, o Kardec e os benfeitores, eles vão nos explicar que os mundos, eles são solidários entre si. Ou seja, quando um determinado globo, um determinado planeta precisa avançar, seres de outros mundos vêm para esse planeta para ajudá-lo a avançar. E é assim que ocorre na sequência que o Kardec colocou nesse capítulo, no capítulo 3, ele colocou do ponto de vista pedagógico. Nós podemos fazer uma classificação a mais variada possível, mas ele separou de maneira bem pedagógica que existem 5 mundos habitados, 5 tipos de mundos habitados. Presta atenção no que eu estou falando. Então são os mundos primitivos. Os mundos primitivos evoluem para mundos de provas e expiações. Estes evoluem para mundos em regeneração. Mundos em regeneração, não é mundos regenerados. Mundos em regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Então, esses são os 5 tipos de mundos habitados. Só que lá na questão 234, o nosso querido Kardec colocou um outro tipo de mundo, que seria um 6º tipo, e tem um 7º. Mas o 6º tipo, ele colocou como mundos transitórios. Só que os mundos transitórios são mundos daquele período em que o planeta está em formação. Ou seja, não são mundos para serem habitados. Eles têm uma utilidade, mas não têm habitação, não têm possibilidade de vida. O nosso planeta já passou há muito tempo por isso. Quando houve todo aquele período de esfriamento da calota craniana, todo aquele período da formação dos mares, da formação das condições apropriadas para que tivesse vida em nosso planeta. Logo em seguida veio o mundo primitivo. O mundo primitivo, nós atravessamos todo aquele período para, pelo menos, começarmos a sair das cavernas, até chegarmos ao Homo sapiens sapiens. Quando chega o Homo sapiens sapiens, e quando tem a descoberta e a implantação da escrita, aí nós começamos a sair do mundo primitivo e avançar para o mundo de provas e expiações. No mundo primitivo, nós praticamos o bem, mas nós não praticamos o bem de maneira correta. E também praticamos o mal, mas também praticamos o mal sem ter um entendimento mais claro, mais perfeito. Agora, quando passamos a viver em sociedade, quando passamos, com o auxílio da escrita, a vivermos em sociedade, aí nós temos uma clareza maior daquilo que é prática do bem e daquilo que é prática do mal. E aí nós passamos a ter existências sucessivas nesse mundo com o objetivo
de exercitar o bem e, se possível, nos despojarmos do mal. Ainda temos um longo caminho a percorrer, já melhoramos bastante, mas ainda estamos nesse período. Quando o nosso planeta saiu do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, espíritos de outras regiões vieram para cá, para ajudar o nosso planeta a progredir, a ter um impulso. Por isso que vocês conhecem a história dos exilados de Capela, 4 grupamentos de espíritos que estavam impedindo o desenvolvimento lá do sistema de Capela. Então, esses 4 agrupamentos, como eles estavam impedindo o progresso de lá, eles foram obrigados a retornarem para um mundo que estava em transição de primitivo para provas e expiações, com o objetivo de fazer avançar esse mundo. Então são espíritos de alta intelectualidade que vieram para cá trazer esse concurso, esse auxílio. E eles contribuíram demais. Basta ver as pirâmides do Egito, né, que até hoje se constitui numa grande polêmica, num grande segredo, como que ela teria sido construída. Os egípcios, os nossos irmãos judeus e os arianos. Os arianos são os indo-europeus, né? Uma parte ficou na Índia, outra parte veio para a Europa. Então, esse grupamento de povos é que veio nos ajudar a sairmos dos mundos primitivos e passarmos para os mundos para mundo de provas e expiações. Agora nós estamos numa transição também, saindo de provas e expiações, ainda predomina o mal, e buscando o mundo em regeneração. Espíritos que se encontram em outros mundos e que não estão avançando lá no mundo em regeneração em que eles se encontram, serão cambiados para o nosso planeta ou planetas em situação semelhante à da Terra, para fazer com que nós saiamos do período de provas e expiações e avancemos para o mundo em regeneração. Então tudo isso se encadeia de tal modo que quando nós entrarmos no mundo em regeneração, nós precisamos nos livrar de 4 defeitos básicos que ainda nós insistimos em mantê-los. Esses 4 nós vamos chamar de ópio, só para facilitar para nós entendermos, né? Ópio, O de ódio, P de paixões, I de inveja e O novamente de orgulho. Então nós precisamos nos despojar do ódio, das paixões, da inveja e do orgulho, para que o mundo em regeneração seja verdadeiramente implantado. O mundo em regeneração, os corpos serão os mesmos que nós usamos, só que haverá uma tendência maior, um fervor maior, para que nós sejamos capazes de praticar a lei de Deus integralmente. Em parte, nós já fazemos isso. Quem de nós não gosta das coisas corretas? Quem de nós compactua, aceita compactuar com a injustiça? Tenho certeza que todos nós aqui gostamos das coisas corretas e não compactuamos com a injustiça. Mas muitas vezes isso fica apenas no discurso. Na hora de se praticar, nós ainda titubeamos. Futuramente, o mundo em regeneração vai evoluir para mundo feliz. O mundo feliz, os corpos são mais
fluídicos, são menos grosseiros, há uma vida mental muito mais prevalente, melhor dizendo, e aonde tem a vida mental, não tem mentira. E aonde não tem mentira, o mal não prospera. Então daí que nós chegaremos lá no mundo feliz. E depois do mundo feliz, nós estaremos lá habitando os mundos celestes, entendeu? Então é Jesus Cristo para lá, é Jesus Cristo para cá. Então você imagina, né? É uma felicidade permanente nesses mundos que nós não temos condições ainda nem de termos uma ideia como funciona, porque, vamos dizer assim, nós estamos um pouquinho distantes deles, né? Bem, amigos, então esse era o caminho que nós gostaríamos de falar dessa classificação. Ficou faltando falar o sétimo mundo. O sétimo mundo, na verdade, eu já expliquei. É o mundo de transição, é uma circunstância de transição. Então, mundos transitórios não são habitados. Os mundos habitados, primitivos, provas e expiações, em regeneração, felizes e celestes. Agora, na transição de mundo de provas e expiações para a regeneração, tem o mundo de transição, tem a transição planetária, que é esse período que nós estamos vivenciando, que é esse chacoalhar de roseira, e esse chacoalhar de roseira é que nós temos que mostrar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa coragem de decididamente buscarmos adquirir as virtudes e nos esforçarmos para nos despojarmos das imperfeições. Para nossa despedida, eu separei aqui uma belíssima mensagem desse livro Vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho, assinada pelo Espírito André Luiz, só que o médium é o Antônio Baduí Filho, um médium que foi muito amigo do Chico. Ele ainda se encontra encarnado lá na cidade de Ituiutaba. Então ele diz, referente ao item 19, do capítulo 3. Vale a pena lermos esse item 19 e, como eu disse anteriormente, na próxima semana eu vou voltar para tomar essa lição. Então, capítulo 14 e 15 do Evangelho de João e o item 19 do capítulo 3. Então diz assim, o título da mensagem é Mudança. A Terra tem melhorado, mas existem ainda inúmeras dificuldades. Estuda-se o terremoto, mas existe a violência. Terremoto, violência. Combate-se a enchente, mas existe o orgulho. Enchente, orgulho. Prevê-se o temporal, mas existe a cólera. Temporal, cólera. Controla-se o raio, mas existe a agressão. Raio, agressão. Aproveita-se o deserto, mas existe o egoísmo. Deserto, egoísmo. Drena-se o pântano, mas existe a corrupção. Pântano, corrupção. Pesquisa-se o vulcão, mas existe o crime. Vulcão, crime. Alivia-se a miséria, mas existe o desprezo. Miséria, desprezo. Cura-se a doença, mas existe o abuso. Doença, abuso. Quantas doenças nós não adquirimos em decorrência do abuso? Investiga-se o tufão, mas existe a guerra. Tufão,
guerra. A morada, há muitas moradas na casa de meu Pai. O reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós. A morada revela a condição do morador. Se você deseja melhorar o mundo em que vive, trate de mudar também o mundo que existe em você. Bem, amigos, então, para nossa despedida, eu gostaria de convidá-los a me acompanhar nessa singela oração, quando nós vamos agradecer uma vez mais a oportunidade desse encontro, a oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, de refletirmos o quão grande é a imensidão do universo, o quão grande é o seu amor por nós, que nos concede oportunidades novas em todos os instantes. Em todos os instantes. Permita, Senhor, que tenhamos coragem, fé e capacidade para nos mantermos em sintonia mais permanente com o Teu amor, com o Teu coração repleto de perdão, com o Teu coração repleto de tolerância. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.